amigos, chegamos no 9º episódio do artigo A Morte Passo a Passo, de Sidney Fernandes. E comigo, Sérgio Totti, estamos com mais essa apresentação. Sidney, como vai, meu amigo? Tudo bem? Muito bem, maravilha, muito feliz com os resultados do seu trabalho, destacando, veiculando o meu artigo A Morte Passo a Passo. E hoje chegamos ao 9º capítulo. Assim vamos indo. Graças a Deus está tendo uma boa recepção esse trabalho. Sidney, você escreve num artigo sobre Boris Fausto. Ele estava preparado para morrer? Bem, em primeiro lugar, nós temos que destacar esse grande historiador e cientista político brasileiro, um dos homens mais cultos, mais inteligentes que o Brasil já teve. E como ele, muitas outras criaturas, muitos outros homens de saber, eles conhecem muito bem a sua profissão, o seu trabalho, eles se aprofundam nos seus estudos intelectuais, adquirem grande cultura, mas esquecem-se de que esta vida é limitada. Nós temos um tempo certo para permanecer aqui na Terra. A Terra, o planeta, a vida em si no planeta Terra, nada mais é que um rápido mergulho. E tem hora para voltarmos. Ninguém, como diria minha mãe, fica para a semente. E nós temos que, a cada dia que passa, ter a consciência de que a vida é transitória. Boris Fausto, essa criatura maravilhosa, esse historiador que eu admiro demais, um homem que trouxe e continua trazendo grandes contribuições para a história e para a ciência política brasileira, jamais havia cogitado da morte. Até que aconteceu a partida da sua amada companheira, Sinira, depois de 49 anos de convivência. Para amenizar a insuportável dor da separação de Sinira, Boris Fausto resgatou uma velha dívida consigo mesmo. Voltou a escrever o seu diário, que depois veio a se tornar um dos seus melhores livros, O Brilho do Bronze. Sidney, Boris Fausto, ele tentou falar com a esposa morta? Para uma pessoa que jamais havia cogitado da morte, e eu não conheço bem a vida de Boris, mas provavelmente não havia cogitado de falar com os mortos, é estranho que venhamos a encontrá-lo no cemitério do Morumbi, em São Paulo, diante da lápide de bronze de um sóbrio túmulo. E quem se aproximasse dele iria perceber que ele estava conversando com a esposa, em voz alta, como se pudesse acordá-la do sono eterno. Aliás, ele abomina essa expressão de sono eterno, porque no seu íntimo sabe que ninguém perde o seu conhecimento, ninguém perde a sua evolução moral, ninguém deixa de ser bom de uma hora para outra, ou mesmo torna-se mal simplesmente porque morreu. Nós continuamos a ser o que somos, tanto sob aspecto moral como intelectual. E a morte é a continuidade desse processo, essa busca da perfeição, do aperfeiçoamento do espírito. E para ele, não tem cabimento Sinira estar ali. Lembra-se da sua privilegiada inteligência, a sua cultura, a sua verve, o brilho da sua existência. Ela não pode estar aqui, neste lúgubre local. E ele fala assim: ah, esmagadora tristeza, não me autoriza a sequer pensar que eu haja perdido essa pessoa querida. Então, como você vê, Sérgio, mesmo que a pessoa seja muito materialista,
ou seja, vamos dizer, religioso de fachada, ou como alguns se utilizam da expressão, eu sou católico, espírita, evangélico, não praticante. Isto é, não é nada, né? A pessoa que não se aprofunda, não vivencia a sua religião, chega numa situação de provação, de dor, como a de Boris Fausto, e aí cai a ficha. Não é possível que uma pessoa tão inteligente, tão viva, tão maravilhosa tenha sumido, ou ela esteja aqui guardada numa urna, fechado, em condições de não mais comunicar conosco. Eu não admito isso. Então, de uma hora para outra, Sérgio, Boris Fausto precisou ensinar a si mesmo a aprender algo que ele poderia ter aprendido durante toda a vida, a realidade da morte, simplesmente como a continuidade do nosso processo evolutivo. Realmente, Sinira não estava ali com toda a sua capacidade, seu empenho, o brilho da sua existência, estava na espiritualidade já, dando continuidade ao seu processo evolutivo. Ele tinha razão. Sinira não poderia estar ali naquela situação estanque, fechada, sem comunicar-se com ele. Eu arrisco a dizer, em alguma das vezes que ele tenha ido visitar o seu túmulo, Sinira tenha vindo abraçá-lo, assim, ansiosa também pelo reencontro que vai se dar futuramente quando ele for para a espiritualidade. Aliás, esse reencontro já acontece a todo dia, toda noite, nos seus desdobramentos espirituais, ele se encontra com Sinira. Daí ele ter a intuição de que ela não morreu, simplesmente mudou de residência. Então, Sirinês, nós chegamos a perder os valores que a gente tem após a morte? De forma nenhuma. O inteligente escritor tem razão. O incontável tempo de aprendizado, tanto daquela alma amada, quanto de milhares de valores do intelecto, da arte, da ciência e do coração, prosseguem na sua jornada de aprendizado rumo à perfeição. Não dá para a gente aceitar que criaturas da intelectualidade de Sinira, do Boris Fausto, ou mesmo, humildemente, da minha parte, todo o estudo que eu tive a oportunidade de ter nesta vida, ou mesmo eventuais passos, pequenos passos que eu dei na área da moral, procurando me tornar um pouco melhor, que isso seja perdido. Não, os nossos valores continuam depois da morte. Nossos corpos espirituais, nossos valores intelectuais, nossos valores espirituais são indestrutíveis. Eles nada mais têm a ver com o corpo, com as vestimentas materiais que nós deixamos aqui, que abandonamos. Nossos conhecimentos, os nossos sentimentos jamais se perdem. É bem interessante, bem refletivo, né? Onde devemos orar pelos nossos mortos, Sidney? Sabe, todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu me lembro de uma passagem de Jesus, uma das mais importantes do Evangelho de Jesus, quando ele estava ao lado da mulher samaritana, junto de um poço de onde ela estava retirando água, e ela pergunta, percebendo que estava ao lado do Messias, aonde é que ela deveria orar? Porque havia um conflito entre judeus e samaritanos. Jesus era judeu, aquela mulher era samaritana. Eles não se bicavam muito por questões religiosas. E ela aproveitou e perguntou para Jesus: nós devemos orar no monte ou no templo? E Jesus responde para ela: nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Essa anotação de João nos mostra claramente que podemos orar pelos mortos em qualquer lugar. Não precisamos ir à igreja, ao templo, ao centro espírita. Aliás, quando passamos pela pandemia, houve assim uma pressão muito grande para que os templos, as igrejas fossem abertas, para que as pessoas pudessem continuar orando. É claro que nós queremos os templos abertos, mas nós podemos orar, trabalhar pela nossa evolução, vibrar em favor dos nossos mortos queridos, pedir a inspiração de Deus, dos nossos protetores espirituais, em qualquer lugar. Na minha meninice, meus avós, pais e tios, em dia de finados, jamais deixavam de ir ao cemitério orar pelos mortos. Seria sacrilégio, falta de respeito, pecado mortal. Com o passar do tempo, quase todos morreram. Ingratidão! Raramente são visitados pelos remanescentes. Por quê? Simplesmente porque hoje vai crescendo naturalmente a ideia de que Jesus nos passou a informação de que podemos orar para Deus, para os espíritos, para os nossos mortos, para os nossos entes queridos, pedir a proteção e a inspiração dos nossos protetores espirituais em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Os mortos não estão ali encalacrados, ali presos, em situações estanques, dentro de urnas ou embaixo da terra. Tanto os nossos entes queridos como nossos protetores espirituais estão na espiritualidade, em outra dimensão. Não precisam mais do corpo físico. O corpo físico, Deus permite que nós venhamos a vestir nosso corpo físico para que passemos pelas situações necessárias à nossa evolução. Já falamos no capítulo anterior do carvão milagroso. A encarnação é esse carvão que vai limpando, vai absorvendo as manchas do passado. E, além disso, a vida, a encarnação, nos dá a oportunidade do crescimento, tanto sob o aspecto intelectual, material, como sob o aspecto do sentimento, do coração. Daí a gente dizer que nós podemos orar pelos mortos em qualquer lugar. Mas, Sidney, alguns não ficam presos no cemitério, não ficam permanecendo lá? Realmente, você tem razão. Pessoas que não se preparam adequadamente para a morte têm um desligamento mais complicado, mais demorado. Qualquer hora a gente fala mais especificamente sobre esse preparo, mas podemos adiantar que pessoas muito apegadas à matéria, ao dinheiro, aos prazeres materiais, ou pessoas que morrem com mágoa, ressentimento, sentimento de vingança, essas pessoas, essas criaturas, demoram mais para acordar, elas recebem assistência do plano espiritual, mas estão tão grudadas com as coisas da terra que, infelizmente, permanecem, estagiam durante algum tempo no plano espiritual. Outros nem por ali passaram. Há criaturas que desencarnam e nem permanecem no cemitério, nem conhecem. Por respeito, às vezes, eles vão até a sua tumba e dali se despedem e já são levados para a espiritualidade. Então, exceção feita àqueles que deliberadamente desprezaram os patrimônios da vida humana, isto é, aqueles que se suicidaram ou ficaram muito apegados às coisas materiais, não tiveram uma religião,
não cultivaram a espiritualidade e continuam ainda destituídos de espiritualidade, exceção feita a eles, normalmente as criaturas não ficam no cemitério. Fora esses que não levaram a vida a sério, acharam que tudo iria acabar com a morte, prejudicaram outras pessoas, desencaminharam verbas, dinheiro que seriam destinados a salvar vidas, a medicina, para a cultura, para o ensino, ou mesmo simplesmente para melhorar as condições sociais de pessoas que às vezes não têm emprego, passam fome, não têm oportunidades. Então, essas criaturas podem sim permanecer apegadas por mais tempo em seus restos mortais. Mas a regra é que passam um tempinho ali e vão cuidar das suas vidas na espiritualidade, preparando-se para a sequência de encarnações, porque uma vida só não é suficiente para a gente melhorar a alma e melhorar o nosso intelecto. Nós temos que trabalhar muito, batalhar muito para chegar à condição de espírito perfeito. Isso é um trabalho que se prolonga por milhares de anos. Daí a gente dizer que as pessoas que acham que a vida é uma só, não, uma vida, um corpo só, uma encarnação, é insuficiente para aprendermos só o que existe no planeta Terra. Agora, imaginemos o que existe em toda a imensidão do universo. Mas, Sidney, falando no cemitério, você vê pessoas que vão lá, né, para fazer oração e tudo mais. Seria um mau gosto fazer isso? Não podemos criticar certas pessoas que são muito simples, que vão ao cemitério como se estivesse comparecendo a uma casa. Mas, particularmente, eu não vou ao cemitério. Eu vou, eventualmente, para verificar como é que está, cuidar do túmulo do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Mas, para visitá-los, não. Eu acho de extremado mau gosto marcar o encontro com o ente querido num cemitério. Não apenas os espíritas, mas pessoas que pensam um pouquinho, raciocinam, têm plena consciência de que a retidão de conduta, o esforço em acertar e as boas coisas que nossos amados falecidos conquistaram em vida não vão lhes proporcionar essa recompensa esquisita de viver num cemitério. São pessoas boas. Eu me lembro com muito carinho da minha avó Duzolina, meu avô Felipe, meu avô Joaquim, minha avó Alessandra, meu pai João, minha mãe Aparecida, meus tios que já desencarnaram. São criaturas que fizeram o melhor possível aqui na Terra. Eles vão encontrá-los lá no cemitério? É claro que não. Eles estão em outros lugares. Estão muito bem, aprendendo, pensando, dando sequência aos seus maravilhosos planos de vida, nos maravilhosos lugares do plano maior. Quando a gente pensa dessa forma, por isso que nós criamos esta sequência de trabalhos, a morte passo a passo. Quando raciocinamos nesse sentido, Sérgio, a gente para de ter medo da morte, ou pelo menos minimiza, porque a gente sabe que fazendo o melhor possível aqui na Terra, nós estaremos nos habilitando no momento da morte, a sermos bem recebidos por esses entes queridos e temos até, vamos dizer assim, vontade de reencontrá-los. É claro que essa vontade de ir para a espiritualidade não pode chegar ao cúmulo de nós darmos fim à própria vida. É um engano. Eu quero encontrar logo com a minha mãe, então vou me matar. Isso é bobagem. Vai prolongar por 200, 300 anos esse tempo de reencontro. Mas não deixa de ser assim uma coisa muito atrativa, um anseio, um sonho de a gente
depois da morte, ser abraçado por esses entes queridos que estão vivos. Eles fizeram o melhor possível aqui na Terra e agora estão numa situação boa na espiritualidade. Então dá até muita vontade de reencontrá-los, mas temos que respeitar a vida, respeitar essa oportunidade maravilhosa do corpo físico, da encarnação que Deus nos deu. E aí sim, quando chegar a hora, podermos nos encontrar com eles. Esse é o nosso objetivo desses 10 episódios, né, Sidney? Nós podemos até sentir a dor, mas não trauma, né? Temos que encarar esse fato com naturalidade. Esse é o nosso objetivo desse trabalho. Mas com toda essa explicação, Sidney, como que passou a agir, então, o Boris Fausto? Não podemos esquecer que Boris Fausto é essa criatura extraordinária, um historiador, cientista político brasileiro, que encontra-se encarnado ainda, e espero que esteja conosco por muito tempo, pela contribuição extraordinária que esse homem é, uma criatura muito simpática. Eu gostaria até de ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Esse homem é um conhecimento ambulante, e ele é muito simpático, tem uma fala gostosa. Já assisti a muitas entrevistas com ele. Eu pouco conheço o Boris Fausto, mas eu imagino que a partir do momento que ele caiu a ficha e ele chegou à conclusão de que Sinira, o seu grande amor, não estava ali mais no túmulo, eu acho que ele passou a enfeitar o seu lar com as mesmas flores que ele levaria ao túmulo, cultivando a sua terna saudade, não no cemitério, mas em casa, livre de questionamentos ou da inconformação. Você comentou aí na passagem para este capítulo, para este item, que nós podemos até, em determinado momento, termos aí alguma saudade, algum questionamento, mas não podemos, de forma nenhuma, permitir o trauma. Nós temos que entender a vontade de Deus, saber que estamos imersos num processo que está sendo acompanhado pela espiritualidade, pelos bons espíritos, e participarmos da melhor maneira possível desse processo, aceitando resignadamente a dor, na certeza de que nós vamos passar pelo período da saudade. O tempo, no entanto, vai repetir o eterno milagre, vai recompor tanto a inspiração, como já aconteceu com Boris Fausto, e vai também recompor a nossa inspiração, a nossa criatividade e a abençoada vontade de viver. Todos nós temos que ter absoluta certeza que vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, em situações, em plagas muito mais agradáveis do que estas em que estamos vivendo atualmente na Terra. Confiemos em Deus, nos bons espíritos, nos santos protetores, no Espírito Santo, que eles têm coisas muito boas reservadas para quem é sempre fiel e leva a sério as leis de Deus. Chegamos ao final do nosso 9º episódio e eu não quero deixar vocês esquecerem. Para o 10º, o próximo, o último, tem uma surpresa imperdível para vocês. Tenho certeza que muita gente vai se emocionar. Chegamos ao fim, Sidney. Quais as suas colocações, por favor? Eu espero que realmente eu e você estejamos conseguindo os nossos objetivos, Sérgio, que é de dizer às pessoas que nós temos que respeitar a morte, respeitar o afastamento dos entes queridos, cultivar a saudade, mas não uma saudade impregnada de revolta, mas de resignação, de aceitação. Ninguém, como diria meu pai, vai ficar para a semente. Nós vamos voltar para a espiritualidade. Demos um mergulho na terra e vamos voltar.
E aí vamos dar continuidade ao processo que iniciamos no início desta encarnação. Aliás, ele começou já há muito tempo atrás, mas demos continuidade nesta vida e depois dessa vida vai ter a sua sequência natural. Eu espero que as pessoas que estejam nos vendo, nos ouvindo, tenham a consciência não de que devemos desejar a morte, mas aceitá-la como uma coisa absolutamente normal na nossa vida de espíritos. Ok, amigos, até a próxima. Aí. Acabou?